te fazer uma pergunta, você já foi alguém chegar na academia e ser proibido de treinar porque não tá com shape? Não, nunca vi. Já vi a pessoa achar que vai ser proibida, mas nunca vi ninguém proibir. É porque existe uma regra, né, que vai determinar que corpo que a pessoa precisa treinar. Sim. Só pode treinar se tiver esse corpo, não existe. Eu nunca vi academia que tem regra assim. Não, também não. Só que, trazendo para a perspectiva, e aí é o meu olhar sobre as obras do Michel Foucault, quando ele vai discutir normalização, instituições de poder. E aí, se eu pensar na academia enquanto instituição de poder e um ambiente normalizador, e aí não cabe aqui uma crítica, mas uma reflexão, a gente, às vezes, eu sou professor de educação física, a gente acaba estimulando a padronização dos corpos. Dentro dessa padronização, Mesmo sem querer. às vezes numa foto que a gente fica postando o tempo todo, a gente está mostrando esse aqui, é o padrão da academia que eu frequento. Com certeza. A gente nem quer falar disso, só quer falar da nossa melhora, mas a gente acaba, de alguma forma, afastando outras pessoas que não estão nesse padrão. E dentro desses padrões que não se encontram naquele formato de corpo que algumas pessoas entendem como corpo ideal, eu queria chamar a atenção para um corpo que você vai falar bem, que é o corpo da Gestante, da grávida. Exatamente. E aí vem a primeira pergunta, assim, grávida, pode treinar? Grávida, como qualquer outra pessoa que não tem nenhuma outra patologia, porque a gente precisa falar muito disso, né? As pessoas pensam muito na gestação não como um estado, mas sim como uma doença. Então, e não é, de forma nenhuma. Então, grávida, assim como qualquer outra pessoa que não apresenta nenhuma doença, se ela não apresentar nenhuma doença específica que a limite em relação à atividade física, ela não só pode, como ela deve. Ela tem vários benefícios físicos de fazer exercício físico, de malhar, inclusive, na academia. Convencionou-se, né, assim, que gestante precisa fazer só, se fizer atividade física, precisa ser algumas coisas específicas. Fala-se muito, difunde muito pilates, que é ótimo, não estou dizendo que é ruim, mas a musculação pode ser uma opção para essa gestante muito boa, inclusive, principalmente se ela já praticava isso antes. Ela deve continuar, não vai ser só bom fisicamente, né, mas com certeza para ela também dar continuidade na rotina dela que ela tinha normalmente, e isso não mudar o dia a dia dela. É legal você falar isso porque, assim, discutindo a medicalização, e aí quando a gente vai buscar o termo, o conceito de medicalização, a gente vai ver muita crítica relacionada à medicina, né? Essa apropriação da medicina no modo de vida das pessoas, ou a medicina se meter em áreas que não deveria. Só que quando a gente, enquanto profissional de educação física, por isso que eu acho que é a visão geral, quando a gente fala, não, a grávida tem que fazer exercício, a gente, quando a gente exclui, né? Ou então a gente coloca todo mundo dentro de um mesmo padrão, né? mesmo padrão, a gente também acaba medicalizando. E aí a gente acaba se aproximando do mundo biomédico, né? Que é pautado ali na tratativa da doença, do problema, e a gente ignora o indivíduo. Então é legal ter falado isso, né, com relação ao exercício. E aí, qual o cuidado, né, enquanto profissional de educação física, quando uma grávida entra na academia, eu devo. Porque, desculpa só, para complementar, é muito comum a gente ver que, infelizmente, as áreas não se falarem. O quanto que é interessante esse diálogo entre o profissional de educação física. Disciplinar nessa comunicação. Exatamente. Isso que você falou é muito verdade, assim, porque na verdade a medicalização ela existe muito forte. Eu acho que dentro da obstetrícia e na medicina é um dos exemplos mais fortes assim, que a gente vê, né? Vou ter que chegar nesse ponto, né? Por exemplo, as indicações sempre de parto cesárea é uma grande medicalização, quando muitas vezes você não tem uma indicação para uma cirurgia, né? E se a gente trata de exercício físico, na gestante, todo mundo medicaliza. Eu tenho várias pacientes assim que falaram, porque meu professor que eu treinava há 5 anos, eu ia para academia com ele, eu fiquei grávida, ele falou que agora não pode mais ser meu professor. E eu entendo o receio das pessoas, porque talvez não seja a maioria dos alunos vão estar gestantes, né? Gera uma insegurança. Mas eu acho que o ponto fundamental é esse, é a comunicação entre os profissionais de saúde que estão acompanhando aquela gestante ali. Você, enquanto professor de educação física, que vai fazer um treino com ela,
deveria ter livre acesso ao obstetra dela, do tipo, poxa, me dá o número do seu obstetra para saber se tem alguma contraindicação no seu caso. Mas no geral, se essa gestante não tem nenhum problema de saúde, e o que a gente pode falar? Não teve nenhum sangramento, que o obstetra dela indicou o repouso, você precisa ficar em repouso porque você tem uma gestação que tem um determinado risco, né, de abortamento, que é a grande minoria dos casos, né? Ela não vai existir nada diferente de outra pessoa que não esteja grávida que a contraindica fazer um exercício. Por exemplo, se a gente fala hérnia lombar, no geral, ela é uma contraindicação de realizar exercício? Ao contrário, né? Muito ao contrário. Quando você gera essa proibição, essa vigilância, você acaba até limitando uma articulação que é para estar se movimentando. É a mesma coisa na gestante. Se ela é uma gestante com uma hérnia lombar, ela pode continuar treinando. Eu acho que não é interessante a gestante começar uma atividade física desassistida de um profissional de saúde, alguma coisa que ela não tenha prática em fazer. Não digo nem um treino de musculação na academia, se ela é uma pessoa que treina há 10 anos, ela provavelmente vai saber como ela tem uma consciência corporal já desenvolvida, mas começar uma atividade física sem uma orientação, muda-se algumas coisas, né, em relação ao equilíbrio da gestante, a elasticidade, a amplitude dos movimentos. Então, assim, sozinha ela pode ter um risco aí maior de se lesionar, tá sempre assistido, né, olhando bem ali a execução dos movimentos dela. Mas fora isso, acho que sempre uma conversa com a obstetra, se ela não tiver nenhuma contraindicação específica, que ela precise fazer um repouso, ela fica mais que habilitada a treinar, né? Isso é um negócio que eu achei legal, porque vou Fala colocar aí. esse ponto aqui. Você falou assim, a paciente ela vai lá no profissional de educação física e ele vai falar ali o que deve, o que não deve, vai colocar o ponto de vista dele. E aí entra alguns pontos que eu acho legal. Primeiro, é o conhecimento, né? E aí, por isso que eu me encantei tanto com as obras de Foucault e tenho utilizado muito ele nos vídeos para falar sobre essa relação do saber com o poder. Então, dentro da academia, eu, enquanto profissional de educação física, eu domino, eu deveria pelo menos dominar o que acontece ali dentro. Então, gera uma relação de poder com o aluno. Certo. E o que isso vai interferir? O aluno ele vai condicionar a mim como verdade absoluta tudo aquilo que eu disser. A maioria, eu acredito, ele vai confiar no profissional, ele vai no espaço, ele vai confiar. E muitas das vezes, para a gente mostrar conhecimento, a gente pode até ignorar um pouquinho algumas coisas que são importantíssimas, né, para a gente viver em sociedade, que é a humildade, de reconhecer, poxa, eu não domino, mas eu vou procurar alguém para poder te ajudar. Não é vergonha nenhuma. Então, assim, esses estudos, artigos, a gente precisa ler, precisa estar antenado, mas a gente tem dificuldade, a gente não sabe, é legal essa comunicação. Então, eu acho legal a gente trazer essa reflexão. Não, com certeza. Para as pessoas, né? E aí tem um outro ponto que você falou que é da cesárea, né? Que eu fiquei com uma dúvida que eu queria perguntar se teve em 1985 lá em Fortaleza uma conferência, né? Com a MS, ela até questiona por que tanta cesárea, mais de 10, 15%. E aí o ponto que eu queria perguntar é cesárea. Quando que ela é uma indicação de fato? Ela realmente não deve fazer cesárea? Pode fazer cesárea? Porque assim, para a gente não medicalizar também, mas isso também também, não né? demonizar o negócio. Não, de forma nenhuma. Que bom que existe cesárea, assim, ela é uma cirurgia que vai salvar um montão de vidas, existem indicações reais para ela. E, na verdade, o grande problema que eu e os obstetras, as pessoas que estão inseridas nesse mundo da obstetrícia e lutam bastante pelo impacto vaginal, o problema é a gente realizar muito mais cesárea do que a gente deveria, a gente banalizar isso, né? Existem poucas indicações reais para cesárea. Seria um descolamento de placenta, que é uma situação de urgência, que o neném precisa nascer o mais rápido possível. Bebê sentado, apresentação pélvica, é um pouco controverso. A gente não é muito bem treinada a fazer partes vaginais pélvicas, mas se você tiver uma equipe que saiba fazer, ela pode fazer. Vai ser uma indicação relativa também, né? Algumas doenças infecciosas que a mãe pode ter, que transmite para o neném se o parto for normal. Então, seriam poucas indicações reais, né?
Eu não sou contra uma paciente, talvez esclarecida, que saiba todos os riscos e os benefícios de uma cesárea, de um parto normal, optar por uma cesárea. Eu não sou extremista nesse ponto. O meu grande problema é essa medicalização exagerada, no momento que a gente vincula a toda gestante ser submetida a uma cirurgia de grande porte e não mostra para ela que ela tem outra opção, né, que ela tem outra via de parir, que é, pelo OMS, dita muito mais segura e por todas as outras instituições de obstetrícia, da mesma forma que o exercício. Exatamente. Tem até nesse artigo que eu li sobre essa conferência, né, tem uma autora, porque tem vários conceitos de medicalização. Várias pessoas. E aí a Débora Lupton, ela fala que enquanto houver alguém querendo consumir e alguém querendo vender, quando isso vem de encontro, né, você... Vai haver alguma medicalização. Pode haver uma medicalização e isso acontece muito até na educação física, né? A gente utilizar a dor na lombar para vender um serviço. Não, se você fizer isso, a dor vai sumir, ou se você tiver uma dor no joelho. Então, assim, a medicalização a gente pode encontrar no contexto de várias áreas, né? Em várias situações, vários profissionais. Porém, o legal é a gente trazer essa reflexão, porque você trouxe vários pontos que a gente deve observar. Ou seja, olhar para quem a gente está... Individualmente, né? Exatamente, isso é individualizado, quem é aquela pessoa que eu estou atendendo, acompanhando. Exatamente. Por isso que, respondendo a nossa pergunta lá que a gente faz lá no começo, assim, grávida pode treinar? Pode, igual qualquer outro ser humano. Vamos olhar para aquela grávida em específico. Essa grávida pode treinar igual você faria com qualquer outro aluno seu, independente do estado de estar grávida ou não, porque isso não é doença. Gestação é uma condição, né? Não é uma doença. Que requer alguns cuidados especiais, ou atenção, algumas coisas especiais. Uma grávida provavelmente não seria uma boa ideia ela treinar ou fazer um exercício físico em jejum. Talvez ela fizesse quando ela não estava grávida, porque ela vai ter uma chance muito maior de fazer uma hipoglicemia, passar mal. O profissional de educação física pode ser uma pessoa muito útil para estar ali falando isso para ela. Mas, no geral, como eu sempre falo para os meus pacientes, assim, qualquer um pode calçar o tênis e caminhar algumas voltas em volta de casa. Isso não vai te fazer mal nenhum porque você está grávida, pelo contrário, só vai te fazer bem, né? E assim, até para fechar, assim, eu achei legal, né, porque me tirou algumas dúvidas. E o mais importante, assim, é levar a mensagem de que a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa pensar no indivíduo. Não, a pensar na gravidez é isso, não. Quem é aquele indivíduo ali? Que tipo de quarto, exercício, ele pode, não pode? Enfim, trazer essa visão, esse olhar para o psicossocial que eu acho interessante, a gente olhar para o indivíduo, não olhar só para o... A gente se comunicar enquanto profissionais, né? Para estudar, se capacitar o tempo todo, tem vários recursos aí para a gente estar se apropriando. E eu queria, para finalizar, te agradecer. Se quer deixar algum recado, quiser passar... Eu acho que veio treinar, né? Grávidas, as minhas pacientes, as outras também. A Ramon tá te esperando, pode vir, não pode não. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que é uma coisa que eu tento educar muito as minhas pacientes, porque eu acho que o exercício físico realmente está na base aí da prevenção de tudo que é doença, né? Então a gente tem que pensar que estar grávida te traz um risco maior de desenvolver algumas doenças, hipertensão, diabetes. Assim, por exemplo, quando você está envelhecendo, a gente fala que o idoso tem um risco maior dessas doenças, gestantes também. Então a gente não pode de jeito nenhum pensar em proibir, a gente tem que, muito pelo contrário, estimular. E eu pelo menos, assim, sempre entreguei minha vida, assim, cuidado de pessoas que eu acredito enquanto profissionais no trabalho deles e estimulo muito as gestantes a fazerem isso, procurar alguém que elas confiem para fazer um acompanhamento legal. Estamos aqui, né? É isso. Obrigada, Ramon. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu.